Amados irmãos, também servos de nosso Senhor Jesus, nosso assunto de hoje está em 2 Coríntios 2, 3. A letra mata e o Espírito vivifica. Mas antes, preciosos irmãos, não podemos duvidar da eficácia da tradição, fato de se transmitir conhecimento através de gerações por séculos e até milênios, verbalmente. Por exemplo, há 1300 anos antes de Cristo, Moisés escreveu o livro de Gênesis, tão minuciosamente sobre coisas passadas há 2400 anos antes dele, narrando até o diálogo de Eva e a serpente. Também em nossos dias temos exemplos até bizarros de tradições, como a história de uma escultura de madeira encontrada por 3 pescadores, João, Felipe e Domingos, no Rio Paraíba do Sul, em São Paulo, há 308 anos atrás. A obra foi pintada de preto e enfeitada, recebeu o nome pagão de Aparecida e, pela tradição, virou a padroeira do Brasil, numa lenda idólatra ocorrida há 3 séculos atrás. E por falar em 3 séculos, vamos também lembrar que após a crucificação de Cristo, até 393, concílio de Hipona, na Argélia, onde o clero católico se reuniu para fazer a Bíblia, o Evangelho do Céu já tinha sido difundido no vasto mundo através de pregações verbais, sem lerem nada, e com tamanha eficácia na pregação da fé em Cristo, que mártires perseguidos por judeus e governantes de países do Império Romano morriam olhando para o céu com um lindo sorriso estampado no rosto, sem jamais terem lido nada, pois as epístolas não eram para converter, mas para corrigir e orientar. Então, tudo se transmitia unicamente pela tradição da igreja primitiva dos apóstolos, iniciada no primeiro século há 300 anos, né? Portanto, não duvidem que a pureza da igreja primitiva poderia ter chegado até nós nos dias de hoje, não fosse a interrupção estabelecida pela criação da religião católica imperial, ano 325 dessa era comum. Pois pasmem que até aquele ano a fé cristã já havia se alastrado de forma que até mesmo em Roma, capital do Império Romano, segundo estudiosos, mais de 10% da população já era cristã, entre servidores, soldados e até mesmo Helena Augusta, a mãe do próprio imperador. Tudo sem a letra que mata, apenas pela tradição. E não para haver cessado perseguições, pois só no governo anterior ao de Constantino, Diocleciano executou 3.000 mártires no ano 305, dessa era comum. É porque a fé dos mártires era tão persuasiva que o povo se comovia e se convertia. Entretanto, Constantino teve um sonho que, ao enfrentar seu terrível adversário, Maxêncio, no ano 312, na Batalha da Ponte Nílvia, pintando cruz no escudo do soldado, ele venceria. E como tal aconteceu, também em 324, repetiu o mesmo feito contra outro inimigo, Licínio. Constantino viu em 325 uma grande oportunidade para unificar a pluralidade religiosa do seu império. E pessoalmente cuidou criar uma religião que fosse tipo uma coxa de retalho, aproveitando parte do que havia noutros costumes religiosos do império, tal como procissões, missa, que é um culto parecido com o do judaísmo, imagens, mudança do sábado para o domingo para poder, por causa do Deus do Sol, vestes sacerdotais ao invés
da unção do Espírito Santo e da humildade, poder, luxo, ostentação, etc. Constantino jamais se converteu a Cristo. Só aceitou ser batizado na hora da sua morte, em 337. Pois após o concílio de Nicéia, em 325, onde ele próprio oficializou a religião católica, cujo nome quer dizer universal, mas no ano seguinte, 326, Fausta, sua mulher, inventou que Prisco, principal general do exército de Constantino, a havia violentado. Então Constantino executou Prisco, sem problema. Depois descobriu que Fausta mentiu para que o filho deles sucedesse ao trono. Então ele mata Fausta também. Todavia, sempre foi venerado e até considerado santo. O catolicismo fez a Bíblia, mas durante a noite dos 1000 anos, quando papas governaram o mundo com obscurantismos, guerras, perseguições e crimes contra a humanidade, a Bíblia não podia ser lida nem traduzida, sob pena de morte. Isso até a reforma feita pelo padre Martinho Lutero em 1517. De forma que, desde a sua criação, a religião católica foi um inteiro rompimento com a tradição dos apóstolos, pois em nada representa continuação, mas sim total ruptura à simplicidade e à unção do Espírito que reinava na igreja primitiva. Constantino, com a nova religião imperial, deixou de matar cristãos, é verdade, mas matou Cristo outra vez, e dessa vez no Espírito e na sua essência. Pois Paulo, por ter sido o único apóstolo que não conheceu Jesus Cristo, mas sim Cristo Jesus, já que seu chamamento como apóstolo foi todo em espírito, ele aprendeu mais do que os demais que andaram com Jesus Cristo, pois até repreendeu Pedro, né? Lá em Gálatas 2:11, firmando seu sucesso como pregador no poder do Espírito, conforme ele foi convertido, como está lá em 1 Coríntios 1:23. Eu prego Cristo e este crucificado. Essa declaração enfatiza a centralidade da cruz de Cristo em sua pregação e a ideia de que a fé cristã se baseava na morte e na ressurreição pelo batismo, conforme Romanos 6:3. Outra característica de sua pregação eficaz foi pregar Cristo e nada mais do que Cristo, conforme 1 Coríntios 2:2. Decidi nada saber senão a Cristo Jesus. Assim, conforme Romanos 10:4, Paulo ensinava que o final da antiga aliança é Cristo. Também repudiava coisas velhas já escritas procedentes do Antigo Testamento, conforme está lá em 2 Coríntios 2:3. A letra mata e o Espírito vivifica. Mas, infelizmente, a total ruptura estabelecida pelo catolicismo imperial durante a noite dos 1000 anos criou hoje entre nós e a Igreja dos Apóstolos um abismo quase que intransponível a ser desafiado. Assim, a Bíblia que temos hoje pode ser uma fonte de vida por onde podemos redescobrir Cristo Jesus como o único caminho vivo para voltarmos à igreja primitiva. Ou na Bíblia nos perdermos totalmente na letra que mata, tal como está acontecendo em nossos dias, achando que a Bíblia é a palavra incondicional de Deus, arrastando pessoas para o Antigo Testamento, bajulando descendentes espirituais de Anás e Caifás que pensam reconstruir o templo para apressar a vinda do Messias deles. Amados, somos da graça e não da lei. Assim, nossa ênfase é a salvação e não a criação. Se a Bíblia fosse direcionada pelo Espírito Santo, deveria dar continuidade à igreja primitiva e se iniciar com o Evangelho do Reino, e não com o chamado Velho Testamento, que poderia ficar no final do compêndio. Vários teólogos concordam comigo nisso, pois
Se você teve a bem-aventurança de ter lido a Bíblia, como eu, começando pelo Evangelho, então sei que você entendeu tudo. Mas se começou por Gênesis, entrou em confusão, pois Cristo Jesus é a chave hermenêutica interpretativa para o bom entendimento de tudo que procede de Deus. Sem o que, a Bíblia será literalmente conforme 1 Coríntios 2,3. A letra que mata, sem o Espírito que vivifica. Tal como acontece nas divisões denominacionais hoje em dia. Amados, nada do Velho Testamento se aplica mais aos dias de hoje. Isso está lá em Hebreus 8,13, quando Deus disse: o novo torna antiquado o velho. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Isso está escrito lá assim. Entretanto, crentes amam coisa velha, como se a Bíblia fosse um livro e não uma coletânea de livros, portanto, um compêndio, como também não é a palavra de Deus propriamente dita, mas mensagens escritas por homens inspirados por Deus para atender situações casuísticas aplicáveis àqueles dias, num dado momento da história de uma etnia desobediente que era para ser o povo de Deus e hoje é amaldiçoada. Irmãos, esse é o motivo pelo qual está lá em Hebreus 2,3. Não podemos negligenciar a tão grande salvação proposta em Cristo Jesus, pois estão evitando Cristo, falando apenas Deus, Deus e Deus, o tempo todo, como se até bandidos não fechassem seu corpo crendo segundo sua própria fé em deuses. Ou será que ignoram, conforme João 14,30, que mediante pacto fiel com quem morrerá abraçado com o diabo, o demônio também tem status de Deus neste mundo, pois o Deus Pai não reconhece quem não invoca o nome de Cristo. 1 João 2,23. Pois sem Cristo, o Espírito que consola, que ensina, que dirige, não foi para esse que o Espírito Santo foi enviado. Quem não aceita o Filho não tem a luz. Assim, não tem o Espírito que vivifica, para bem entender a Bíblia. E assim, apenas a letra que mata. Por isso, perdidos no Velho Testamento não conseguem retornar à tradição da igreja primitiva. Amados, se você gostou, então repasse, porque repassar também é pregar o Evangelho, ok? Até o próximo.